Boa noite, professor. Então, sou o Gustavo. Eu vim aqui representar um grupo para projeto de computação aplicada, tá? O nosso projeto foi o Tetris. Então, desde o início a gente queria fazer algo diferente e trazer um pouco de muitas coisas que a gente viu na matéria, né? Então, a gente viu matrizes, a gente viu parte de for, interações de itens, então a gente viu decisões. Então, o Tetris ele foi um dos caras que a gente mais conseguiu ver progresso nisso, então trazer muitos dos exemplos que a gente teve em aula em prática, tá? Bom, o porquê do Tetris, né? Então eu já dei uma breve iniciativa. Então, o ponto mais forte, uma das maiores dúvidas do pessoal era a parte de matriz. Então, a gente trazer matriz para o nosso jogo, ele foi muito interessante da gente conseguir montar as peças baseado numa matriz. Então, isso foi muito legal. A gente trabalhar com a parte de colisão também das peças, uma peça não atravessar a outra, isso é algo muito interessante. Trabalhar com set interval, trabalhar com for, trabalhar com decisões. Então, isso para uma parte de desenvolvimento, isso é muito legal para a parte do grupo. Isso para todo o grupo conseguir apresentar, tá? O maior diferencial desse projeto, então, foi a escolha da linguagem. Tem muito preconceito ainda em HTML, CSS, JavaScript. Isso a gente teve diversas discussões em aula por não serem linguagens de programação tecnicamente falando, por ela não ser compilada, então ela só é emulada num navegador. Então a ideia foi essa, a gente trazer algo diferente, a gente mostrar que sim, é possível a gente criar um jogo em HTML, CSS e JavaScript, por mais que o JavaScript ele também seja compilado, mas a ideia é que a gente conseguisse trazer o HTML e CSS por esse mundo que não compreende muito por falar que ele não é uma programação, e ele realmente não é, mas a gente queria trazer algo diferente nesse quesito, né? Que como ponto forte a gente tem muita responsabilidade, responsividade do jogo, então o jogo ele é totalmente responsivo. é, Nós conseguimos emular o jogo em Windows, a gente conseguiu rodar ele em celular, a gente conseguiu rodar ele em iMac. Então, diferentes tipos de tela, diferentes tamanhos de telas, e a gente pouco precisou mexer na parte de responsividade, então isso por um todo é muito bom e não depender 100% do nosso hardware, né? A gente só precisa de um navegador e ele simplesmente roda, sem você ter que precisar baixar o jogo. Então, esse foi um dos maiores pontos fortes que a gente teve a decisão de fazer essa escolha dessa linguagem, tá? Ah, Foi um projeto onde dois dos integrantes estamos terminando, estamos indo para o oitavo semestre. Então, o Alisson e eu estamos no último semestre. A ideia era que a gente conseguisse mostrar para o pessoal que estava com a gente e fazer eles colocarem a mão na massa para poder entender como funciona a parte toda de programação e toda a parte de lógica para esse tipo de desenvolvimento e mostrar que sim, o HTML, CSS e JavaScript são uma combinação poderosa e que dá para fazer diversos tipos de projetos, tá? Então, essa foi uma das maiores diferenciais que a gente tem aqui no nosso projeto, tá? Bom, aqui eu vou mostrar um pouco sobre o jogo e como ele funciona. Aqui um pouco do código e apresentar um pouco dele funcionando. Aqui na minha tela, então, ele está 100% no navegador. Ele é um index HTML, então a gente consegue simplesmente executar ele direto aqui da máquina. Onde aqui mostra que eu já consegui iniciar o jogo aqui, né? Então eu inicio o jogo e simplesmente com as setinhas do meu computador eu consigo andar com as peças e simplesmente fechar todo o circo aqui para poder completar o jogo. Isso a gente consegue subir score, a gente consegue também dar game over caso a peça bata lá em cima, como eu vou dar no exemplo agora. Então, a ideia é sempre a gente ter o maior score, né? E a gente consegue toda a parte de configuração, fazer isso tranquilamente dentro do nosso código, tá? Só dando como exemplo e mostrando aqui a parte de matrizes, né? Que a gente monta as peças, né? Onde um bit 1 é um quadrado preenchido, né? E o bit 0 ele vazio, que seria o tamanho da peça. Então, e a gente tem diversos tipos de coisas, a gente consegue transformar cores aleatórias dentro do código, transformar. Então, foi trabalhado bem na parte de lógica mesmo, para a gente mostrar que sim, é possível a gente montar alguma coisa em HTML, CSS e JavaScript para que seja totalmente responsivo e funcione em qualquer tipo de dispositivo.